As 3 parábolas da misericórdia. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. A ovelha perdida. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A dracma perdida. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo. Disse ainda um homem, tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me uma parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. E eu aqui, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ao longe, quando seu pai viu e encheu-se de compaixão. Correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Lucas capítulo 16. O administrador infiel. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou-o chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouso dizer de si? Presta as contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, 70, e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Respondeu, ele disse: toma tua conta e escreve 80. Boa noite, Davizinho. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Coraçãozinho, Davizinho. O bom emprego do dinheiro. E eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem está chegando, todo dia fazemos live de leitura da Bíblia. E a playlist é só acompanhar. Contra os fariseus, amigos do dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhe disse: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Assalto ao reino. A lei e os profetas até João. Daí em diante, anunciada a boa nova no reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele com violência. Perenidade da lei. É mais fácil passar céu e terra do que um só vírgula cair da lei. Indissolubilidade do matrimônio. Todo aquele que repudia sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Boa noite, Pepe. O homem rico e o pobre Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se,
do que caía da mesa do rico. E até os cães viam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e o Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui o consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para juntar-se junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão.